scende dal cielo come un incanto, un'armonia. Bom, minha gente, então continuando aqui a narrativa da Paixão de Cristo, e hoje nós vamos falar sobre Judas Iscariotes, né? Então, na quarta-feira da Semana Santa, o mestre foi convidado de honra, né, num jantar oferecido pelo seu amigo Simão o Leproso, certo? Isso lá em Betânia. Mas já ali na quarta-feira a coisa não andava lá muito bem, não. Né? As coisas estavam meio andando assim meio perigosamente. Os príncipes dos sacerdotes, né? E esse palavra príncipe não significa príncipe, que vem negócio de rei, essas coisas, não. Príncipe é de principal, né? Então, os principais dos sacerdotes, né? E os anciãos do povo, o que é que são esses anciãos do povo? São aquelas pessoas que eram tidas ali como uma espécie de juiz, era aquela onde tinha uma querela, uma confusão, aqueles anciãos eram chamados para deliberar, para, né, enfim, para chegar num acordo, tá? Então, esses príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo tinham se reunido num pátio lá com o Caifás, né? O Caifás era o sumo sacerdote na época, certo? E eles ficavam ali deliberando sobre como poderiam prender e matar Jesus, né? Então eles combinaram que deveriam inclusive apressar a morte de Jesus para que ela não ocorresse durante a festa da Páscoa. Nesse jantar lá em Betânia, também estavam lá presentes Maria, Marta, Lázaro, né, que Jesus tinha ressuscitado, tinha acabado de ressuscitar. E nesse jantar também a Maria, que irmã da Marta, se aproximou de Jesus com um vaso de alabastro cheio daquele perfume de nardo, né, e derramou na cabeça de Jesus e também nos pés, certo? E ungiu Jesus. Entre os discípulos estava lá o Judas Iscariotes. E os discípulos, inclusive Judas, quando viram Maria derramando aquele perfume tão caro, que é hoje equivalente a 15 mil reais, eles ficaram indignados, né, achando que aquilo era um desperdício, né? Eles diziam, inclusive, poder-se-ia vender esse perfume, né, por um bom preço e dá-los aos pobres, né? Mas aí Jesus disse para ele: por que molestais esta mulher? É uma boa ação que ela me fez. Pobre vós tereis sempre convosco, a mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Passou lá essa cena, né? E aí nós vamos voltar aqui agora para a quinta-feira santa, que foi a Santa Ceia. E lá, mais uma vez, estava o Judas Iscariotes. Ao declinar da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Diversos autores dizem, né, que Judas participou de quase toda a ceia, talvez até mesmo da totalidade dessa ceia. E durante a Santa Ceia, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Você imagina, quando Jesus disse isso, foi como se essas palavras tivessem assim a força de um raio, né? De uma bomba. Então Judas, o traidor, pensou, né, na sua cabecinha oca, que tinha feito a sua barganha nojenta em segredo, né? Ele esqueceu, passou 3 anos com Jesus, esqueceu que Jesus sabe de tudo. Ele já sabia dos poderes de Jesus, mas feito um demente, imaginou que Jesus não saberia o que ele estava planejando. De certo que as palavras ditas pelo mestre lhe traspassaram a alma como uma flecha, certo? Aquilo fez ele pensar. Então, naquele momento de intensa dor e com profunda aflição mesmo, cada um dos discípulos que estavam ali ao redor da mesa ficou a perguntar: sou eu, Senhor?
E Jesus respondeu: aquele que comigo pôs a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Aí Judas, tomou lá a palavra e perguntou: mestre, serei eu? E aí Jesus disse: sim. E em seguida Jesus molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então o Evangelho de São João conta que após esse anúncio, Judas saiu dali quase que correndo, e se embrenhando ali no meio da escuridão da noite, ele começou feito um louco, planejar de que forma cumpriria a sua traição. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. E Jesus disse-lhe: o que queres fazer, faze-o depressa. Está em João 13, no versículo 27. Pois bem, gente, os que estavam na mesa ali, os outros 11, ouviram o que Jesus disse. Mas ninguém soube qual era o motivo daquelas palavras, Talvez até na cabecinha deles tivesse pensado: bom, Jesus, o Judas tem aí o caixa, o dinheiro do caixa, então talvez Jesus tenha pedido para ele comprar alguma coisa que tenha faltado aqui na ceia e tal, Ou então que fizesse alguma caridade aí para os pobres, uma coisa desse tipo. Mas na verdade eles não sabiam por que Jesus tinha dito aquilo. O que queres fazer, faz-o depressa. É que todos nós sabemos que Judas, já desde o jantar de Betânia, ali na casa de Simão, ele estava atrás de uma ocasião de trair o Senhor. Aliás, após esse jantar, ele foi ter com os príncipes dos sacerdotes, isso aí está na Bíblia, e perguntou a eles: que quereis dar-me se eu vos entregar Jesus o Nazareno? Ora, aquela turma ali de sacerdotes, subsacerdotes, esse povo aí, os anciãos, devem ter pensado assim: puxa vida, a sorte está conosco. E nos colocou em nosso colo uma ocasião favorável para prender aquele nazareno rebelde. Mas, pois é, como nós já dissemos no início desse vídeo, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, junto com Caifás, usando da astúcia própria dos covardes, já estavam loucos por uma oportunidade de pegarem Jesus. E aí eis que vem Judas e coloca Jesus no colo deles. Sabe por quanto? Por 30 moedas de prata. Sabe o que significa 30 moedas de prata? São 30 diárias de trabalho. Por um valor de um mês de trabalho, Judas vendeu Jesus. Mas vamos voltar aqui para o cenáculo. O cenáculo, já disse para vocês, é um espaço reservado para o jantar. É uma sala reservada para o jantar. Depois do canto dos Salmos 112 ao 117, Jesus e os discípulos se dirigiram lá para o Monte das Oliveiras. E disse lá para todos eles: esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Pois bem, gente, em seguida teve a negação de Pedro. A gente vai falar nisso no outro vídeo. Mas voltando ao assunto aqui. Jesus retirou-se com eles para um lugar chamado Getsemane. Getsemane, para quem não sabe, é um lagar. Lagar é um espaço reservado ali, uma espécie de panela no chão feito ali, que a pessoa ficava pisando para dali extrair o suco da... Quando eles chegaram lá no Getsemane, e Jesus disse para eles: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Aí ele tomou com ele, pediu que Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é João, o evangelista, e Tiago, chamado Tiago Maior, e levou lá para o local onde ele ia orar. E ali Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se.
e disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aí adiantou-se um pouco, né? Afastou-se um pouco deles lá e prostrando-se com a face por terra, e rezou dessa forma: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Aí voltou e foi ter com Pedro e João e Tiago. E encontrou todos os três dormindo, sono louco. E afastou-se depois pela segunda vez e orou, dizendo já essas palavras: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Aí Jesus, ali angustiado, voltou ainda e encontrou todos os três dormindo. Aí deixou ele lá dormindo e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, né? Dizendo as mesmas palavras que ele tinha dito antes. Meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Aí Jesus voltou-se para os seus discípulos, saculejou ele lá e disse: bora, dormir agora e repousar, chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me traz está perto daqui. E ainda Jesus estava falando quando veio Judas, né? Iscariotes, e trazendo atrás dele uma multidão de gente armada de espada, de cacete, né? E tudo. Enviado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos. Judas, o traidor, tinha combinado com eles um sinal. E qual era o sinal? Aquele que eu beijar é ele. Prendei-o. Judas aproximou-se de Jesus e disse: salve, mestre. E beijou. Era o sinal, a senha, né? E Jesus disse a ele: é então para isso que vens aqui? Em seguida adiantaram-se toda aquela turba, né, e lançaram a mão de Jesus para prendê-lo. Aí Pedro, que é um dos que estavam com Jesus, desembanhou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, né? O nome dele é Malco. E arrancou a orelha. E Jesus tocou aqui na orelha dele. Tem até uma fotozinha que vai sair aí. Jesus tocando na orelha do Malco. Esse Malco, ele viria a ser posteriormente um cristão fervoroso, né? Altamente convertido. Essa passagem está em João 18, no versículo 10. Jesus, no entanto, disse para Pedro: embainha a tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada pela espada morrerão. Crês tu que não posso invocar meu Pai e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam então as Escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Aí depois Jesus se virou para aquele mundo de gente que veio para prender ele e disse: saístes armados de espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um malfeitor. Entretanto, todos os dias estava eu sentado entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu porque era necessário que se cumprisse os oráculos dos profetas. Nesse momento, os discípulos abandonaram Jesus e fugiram todo mundo numa carreira maluca. Inclusive o João, né? Ficou até nu, perdeu até a roupa, né? E aí, nessa hora, os que foram lá para prender Jesus, prenderam e levaram lá para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde ele estava reunido lá com as outras autoridades. Então, chegando amanhã, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, reuniram-se em conselho para entregar Jesus à morte. E diz o Evangelho, ligaram-no, ou seja, amarraram-no, né? E levaram ao governador Pilatos.
Então Judas Iscariotes, vendo Jesus condenado e ficou tomado de remorso, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes as moedas que ele tinha recebido pelo suborno, né? E disse para eles lá: pequei entregando o sangue de um justo. Mas aí aquela turma lá responderam ao Judas, né? E o que é que não importa? Isso é lá contigo. Aí Judas pegou, jogou no templo lá, no chão do templo lá, as 30 moedas de prata e saiu e foi lá para se enforcar. Remorso maluco que ele teve, né? Então os príncipes dos sacerdotes tomaram aquele dinheiro que estava lá no chão e disseram: não é permitido lançá-lo no tesouro sagrado, porque se trata de preço de sangue. E aí, depois de haverem deliberado, eles compraram com aquela soma o campo do oleiro, né? Campo do oleiro, para que ali se fizesse um cemitério de estrangeiros. E é por isso que aquele terreno é chamado, ainda hoje, né, diz o Evangelho, Campo de Sangue. E assim se cumpriu a profecia do profeta Jeremias, né, que diz: eles receberam 30 moedas de prata, preço daquele cujo valor foi estimado pelos filhos de Israel, e deram-no pelo campo do oleiro, como o Senhor me havia prescrito. Isso aí foi essa passagem até esse momento. Mas Jesus falou também do julgamento vindouro. Então alguns estudiosos entendem que haja alguma esperança na hora do juízo final, certo? E estudando com mais profundidade, a gente vê que são indicados alguns graus de punição, né? Uns mais leves, outros nem tanto, outros mais severos, ou outros muito severos, né? Como este que foi destinado a Judas, que Jesus deu uma sentençazinha para ele: você vai se arrepender até de ter nascido, né? Pois bem, agora imagine quando uma pessoa não puder escapar da segunda morte, né? A primeira morte é a física, a segunda morte é quando a alma não tem mais salvação. Então seria melhor realmente não ter nascido, porque a barra é pesada. Então diz a Bíblia, no livro do Apocalipse, no versículo 6, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a conseguirão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Olha que aperreio. Mas Jesus, quando falou de Judas, talvez tenha repetido as palavras do Evangelho, né? Que está em Mateus, no capítulo 10, versículo 28, que diz: não temais aqueles que matam o corpo, a primeira morte, mas não pode matar a alma, a segunda morte. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena, que é Deus. Então, o fato é que todas e quaisquer atenuantes não devem adicionar nenhum entendimento adicional sobre o que Jesus disse a respeito da severidade do julgamento final. Pelo menos no julgamento dos erros, né? Da mesma natureza dos que foram cometidos por Judas, esse chamado filho da perdição. A gente percebe aqui na fala de Jesus, vem aí a indicação de um mundo vindouro, né? Maravilhoso, um paraíso, habitado por pessoas, o reino dos céus, livres do pecado, ou seja, não sujeitos à segunda morte. Mas, gente, eu queria, já que estamos falando de Judas, quem era Judas Iscariotes? Judas vem do grego Iudas, né? É a helenização do nome hebraico de Judá. Essa palavra Judá significa abençoado, louvado, né? Então Judas é o segundo discípulo que foi mais vezes citado no Novo Testamento, foi citado 26 vezes. E só Pedro, Simão Pedro, é que foi citado mais vezes do que ele, né? E Simão Pedro, além do Evangelho, também foi citado nos Atos dos Apóstolos, em cada lugar. Então,
O seu sobrenome Iscariotes vem através do seu pai, né, que era Simão Iscariotes. Né? Esse Simão Iscariotes, a gente sabe disso porque está em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 71. Mas também nos remete à cidade de Queriote. Essa cidade de Queriote, que hoje não existe mais, ficava distante assim 19 quilômetros de Hebron. Talvez seja uma aldeia hoje arruinada, que tem o nome de Cureié. Judas e o pai dele pertenciam à tribo de Efraim. E alguns estudiosos, né, afirmam que Judas e seu pai não eram galileus. De fato, não eram mesmo. Né? Pois eles eram da região de Moabe, como a gente vê em Jeremias 48, versículo 24. Né? É uma cidade que fica no sul de Judá, na fronteira da região montanhosa. Dessa forma, segundo os estudiosos, é possível que Iscariotes também fosse um apelido, né, que significasse, que vindo de uma palavra hebraica chamada Ish-Queriote, ou seja, homem de Queriote. Um outro detalhe interessante de Judas é que ele fazia parte da seita dos Zelotes. Zelotes significa admirador zeloso ou seguidor. Seguidor de, né? Literalmente aquele que zela pelo nome de Deus. Então a origem dos Zelotes está ligada ao movimento político judaico, né, do século I, que incitava o povo da Judéia a rebelar-se contra o Império Romano, né, para expulsar esses invasores romanos pela força das armas. Armas que ele nem tinha direito, era faca, espadas, porretes, essas coisas. Infelizmente, esse movimento provocou a primeira guerra judaico-romana. Isso aí nos anos 66 a 70 depois de Cristo. Você sabe quem foi um zelote muito famoso? Foi Barrabás. Barrabás. Aquele que foi escolhido para continuar vivendo, né, enquanto Jesus foi escolhido para morrer na cruz. O fato é que essa seita foi criada por um tal de Judas, o Galileu. Né? Esse Judas foi muito famoso na época. Ele liderou uma revolta contra os romanos no ano 6 depois de Cristo. Jesus tinha acabado de nascer, não estava menina ainda. Ele rejeitava o pagamento de tributos feito pelo povo da Terra Santa ao imperador pagão, o imperador romano. Isso aí era visto por eles como uma traição contra Deus, que eles consideravam o verdadeiro rei de Israel. Pois bem, esses homens chamados de zelotes, por seguirem o exemplo de Matatias Macabeus, né, e seus filhos que lutaram contra o Antíoco IV, né, Epifânio. Por quê? Porque esse Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio, tentou suprimir a religião judaica, ou seja, é como se ele chegasse ali e quisesse tirar toda a religião daquele povo que já tinha mais de 1000 anos seguindo Deus e passassem a seguir vários deuses, né? Ou seja, modificar totalmente o modo de ver das pessoas na questão da religião. Pois bem, gente, após a destruição do segundo templo, isso aí já nos anos 70, esses rebeldes zelotas foram derrotados, é claro. Eles fugiram de Jerusalém e foram para um platô muito alto que tinha ali próximo, chamado Massada. E lá em Massada tinha além de ser um platô, ainda era cercado por muralha. Então era muito difícil de uma pessoa invadir aquele local. Mas os romanos cercaram ali aqueles rebeldes e ficaram ali. Eles ficaram lá com fome, né? Algumas pessoas dizem até que chegaram a comer entre eles mesmos, canibalismo.
Não sei se isso é verdade, mas é o que dizem. Certo? Até que os romanos resolveram destruir a muralha e entrar. Então, o Flávio Joséfo, que é um grande escritor judeu, né, ele disse mesmo que esses rebeldes judeus, eles cometeram inclusive suicídio em massa. Quando viram que os romanos iam entrar nele e tomar de conta, eles cometeram suicídio em massa para não serem capturados, porque jamais aceitariam ficar sob o domínio romano. A verdade é que tanto Judas Iscariotes como Barrabás, vendo o incrível poder de Jesus, tentaram forçar o mestre a se proclamar rei. Mas Jesus nunca se submeteu a isso. Ele deixou bem claro que a sua missão não era essa. Isso aí a gente pode ver em João 6, 14, 15 e Lucas 4, no versículos 5 a 8. Os judeus, contudo, também não acreditavam que Jesus fosse o Messias, que ele tivesse vindo ali como libertador, né? Porque o que eles imaginavam é que o Messias viria com uma espada, né? Cavalo branco, aquela coisa toda pomposa, e destruiria Roma, destruiria Babilônia, destruiria o que tivesse ali, né? O Egito. Fosse uma coisa mesmo para, né? Cheio de Maria. Então, como Jesus veio em paz, essas pessoas, esses judeus, começaram a dizer até hoje, e até hoje dizem, que o Messias dele ainda está por vir. Eles não aceitam Jesus como sendo o Messias. Tá? Pois bem, gente, o papo tá bom, mas ainda temos muitos outros assuntos a mostrar sobre a paixão de Cristo. Então, peço que vocês e aguardem o próximo que está vindo aí, tá bom? Obrigado a todos, tchau.